noite a todos. Então hoje nós falaremos sobre Abel e Caim, os dois irmãos. Vocês já devem conhecer comumente, né, a história, algo tão conhecido historicamente, biblicamente, nos nossos dias, dia a dia. Inclusive, antes de falar sobre Abel e Caim, eu preciso explicar aqui algo para vocês, um breve significado do que é a inveja, porque o problema entre Caim e Abel nada mais foi do que a inveja. Eu até gostaria que você que tem sido vítima de inveja, você que é perseguido por invejosos, ou talvez você mesmo sente que tem inveja do próximo, eu gostaria que você marcasse aí se você já foi vítima, já sofreu algum tipo de prejuízo por lidar com pessoas invejosas. Então, basicamente, a inveja já vem instalada em todo ser humano, preste atenção. Tanto é que ela faz parte dos 7 pecados capitais. Você já ouviu falar isso também, lá em Provérbios 6 você vai encontrar os 7 pecados, né, capitais que Deus detesta, que Deus abomina. Porém, esse sentimento nada nobre só se ganha forma se você permitir ser essa pessoa invejosa. Porque é algo que está em nossa carne, na nossa natureza humana. Você pode observar isso. Sobretudo, a inveja é um sentimento no qual a pessoa se sente infeliz, não por possuir ou viver o que o outro tem ou vive, ou então por não ser quem o outro é. Inclusive, é um sentimento que incomoda e entristece a ambos os lados, tanto quem sente como quem é atingido pela inveja. Aliás, essa pessoa invejosa, ela exala negatividade nas palavras como também nas suas atitudes. Você já deve ter observado, e se não, preste mais atenção. Até porque a inveja, ela é considerada como um ressentimento profundo e hostil em relação a determinadas pessoas. Por isso, vale ressaltar que essa emoção pode ser um dos sentimentos mais prejudiciais que existem. Então, baseado nessa prévia, falando aqui sobre a inveja, agora eu quero entrar com vocês falando sobre esses dois homens da Bíblia. Caim, que matou o seu irmão Abel. Então, no livro de Gênesis, capítulo 4, diz assim, verso 2: Quando os meninos cresceram, Abel se tornou pastor de ovelha e Caim cultivava o solo. Ou seja, Abel então ele era um pecuarista, né? Pecuarista, melhor dito, né? Aquele que cria gados. Então, e por outro lado, Caim ele era, né, da parte agrícola, ele era um agricultor, lidava ali com as plantações. Então, dois extremos, dois profissionais, dois talentos diferentes e tendo algo em comum, sendo eles irmãos. Não irmãos de fé, mas sim irmãos de sangue. Você vai ver aqui no verso 3 que diz assim: no tempo da colheita, Caim apresentou parte de sua produção como uma oferta ao Senhor. Ele apresentou uma parte, preste atenção nos detalhes, uma parte. Abel, por sua vez, ofertou as melhores porções dos cordeiros dentre as primeiras crias de seu rebanho. Então Caim ele apresentou uma parte. Já Abel ele ofertou as melhores porções dos cordeiros das suas primeiras crias, ou seja, a primícia. Por isso é tão imprescindível que Deus ele veja que a sua vida seja essa primícia para Deus. Esse é um dos grandes diferenciais que você vai entender hoje aqui entre Caim e Abel. Muitos se perguntam por que Deus aceitou a oferta de Abel e rejeitou a de Caim. Por qual motivo, se Caim também deu para Deus? Aí é que vai a grande diferença.
Porque Deus, ele vê, ele sonda o que você tem dentro de si. Deus, ele vê a intenção pela qual você está fazendo algo para ele ou para alguém. E a intenção de Caim, lamentavelmente, nunca foi boa. Caim, né, segundo os estudos, ele sempre foi um jovem, um rapaz problemático, rebelde, encrenqueiro, implicante. Ele era uma pessoa que amarga, infeliz. Sabe aquela pessoa que nada satisfaz? Você faz tudo por ele ou por ela e nada sacia aquela pessoa. Então daqui a pouco você vai entender o porquê disso tudo. Existe uma raiz lá atrás. Já por outro lado, Abel, você vai fazendo aqui os estudos, você vai entender que ele sempre foi uma pessoa mansa, ele sempre foi uma pessoa do bem. Então tem como você identificar, sim, uma pessoa que tem o espírito ruim de Caim, que é a inveja. Daqui a pouco eu vou entrar nesse assunto, que é o que vem devastando a vida de muitas pessoas. E você consegue detectar também os Abéis da vida, que são pessoas que realmente fazem com todo amor, com todo carinho, elas querem o seu bem, elas ficam felizes com a sua vitória, elas desejam o seu êxito, o seu sucesso, não o seu fracasso, não a sua derrota. Esses são os Caíns da vida. Vale dizer que ele está bem próximo de você. Pode acreditar nisso. Está aqui escrito. Então você entendeu que Abel, ele ofertou as melhores porções dos cordeiros dentre as primeiras crias de seu rebanho, e o Senhor aceitou Abel e sua oferta. Observação. Deus aceitou Abel, primeiro Abel, depois a sua oferta. Lembra que Jesus, ele fala lá com os fariseus que antes da pessoa entregar o dízimo, uma oferta, primeiro ela tem que deixar ali no pé do altar ali e se reconciliar com seus irmãos? Lembra? Por quê? Porque não é suficiente você fazer tantas coisas se você não é para Deus a primícia que Deus exige de nós. Se a sua intenção não é boa. Lembra quando o profeta Samuel, ele foi ungir Davi a rei? A Bíblia diz que o próprio profeta, ele pensou que eram os irmãos de Davi, mas Deus disse, olha, o homem vê o que está ao exterior, Deus, ele vê o coração da pessoa. Então é como neste exato momento, Deus, ele está olhando para você aqui, vendo qual é a sua intenção, quais têm sido os seus pensamentos, as suas atitudes. Se você tem torcido, você fica feliz, você vibra com a vitória de algum irmão seu, de algum colega, algum amigo, ou ainda que você não conheça a pessoa. Quem tem o Espírito de Deus tem alegria pelo próximo, o famoso amor ao próximo. Então você vai ver aqui esses dois extremos, né? Dois homens tão perto, nascido, né, da mesma mãe, recebido ali o mesmo ensinamento, o mesmo conhecimento, a mesma oportunidade, mas cada um desenvolveu o que tinha dentro de si. Então quando você detecta, né, quando você vê, se encontra, melhor dito, com uma pessoa, e você vê aquela pessoa que ela dá problemas, ela sempre gera ou uma encrenca, ou uma desavença, ou uma discórdia, ou uma implicação, você pode ficar alerta. O espírito de Caim está agindo aí perto de você. Você já vai entender melhor daqui a pouco. Então, o Senhor aceitou Abel e a sua oferta, mas não aceitou, ou seja, rejeitou a Caim e a sua oferta. Será que isso não vem acontecendo? Né? Trazendo agora para mim, né, para você,
Será que isso não vem acontecendo com você? Será que Deus, Ele está aceitando mesmo as suas ofertas, os seus dízimos, os seus jejuns, as suas orações, as suas obras? Ou será que você é aquele que faz e não consegue ver os frutos? Pense, por favor, analise, seja inteligente. Tem coisa errada. A Bíblia diz que tem um rei, Ezequias, diz a Bíblia que, diz o texto assim, né, que ele fez tudo corretamente. Ele fez tudo certinho. Para Deus, hein? Ele fez tudo corretamente. Mas no final diz assim, mas não foi de todo o coração. Então não serviu para Deus. Então pense nisso. Então aqui fala, logo em seguida, que Caim se enfureceu e ficou transtornado. Olha aí os maus frutos como começam a aparecer. É inevitável. Então você não pode se deixar levar pelo que as pessoas falam, ou pela maneira que as pessoas falam, ou pela aparência que as pessoas têm de santo, de anjo, de pessoas boas que supostamente querem o seu bem, que querem te ajudar. Os frutos falarão, mostrarão a verdade sempre vem à tona. Seja você um Abel ou seja você um Caim, a verdade virá à tona, acredite, é questão de tempo. Assim como nós estamos hoje meditando aqui nesses dois homens da Bíblia, dois irmãos, com grandes diferenças. Então Caim, ele se enfureceu e ficou transtornado. Quer dizer, ficou perturbado, ficou confuso. O que é transtorno? A pessoa fica confusa, a pessoa não entende. E tem muitas pessoas que hoje, ela fala, poxa, eu não entendo por que a minha vida está assim. Eu não entendo por que nada acontece de bom comigo, por que eu vou um pouquinho para frente e de repente eu retrocedo tudo novamente. O que é que está acontecendo? Então aqui o texto diz que ele ficou enfurecido. Ele não tinha que ficar enfurecido, como você tampouco deve ficar enfurecido. Quando algo não vai bem para você, você tem que fazer uma autoanálise. É isso. Diz aqui no versículo 6, que Deus ele diz assim, ó, por que você está tão furioso? O Senhor perguntou a Caim. Por que está tão transtornado, né, tão confuso, tão perturbado? Olha Deus perguntando. Se você fizer o que é certo, você será aceito. Você estaria sorrindo agora. Deus falando, hein? Preste atenção, porque aqui também Deus está falando com você. Pode acreditar nisso. Se você fizer o que é certo, você será aceito. Você vai sorrir. Você terá alegria. Você terá paz. Quando você faz o que é certo, você faz assim, olha. Você fica em paz. Podem falar e fazer o que for, você tem paz, porque você está fazendo o que é certo. Por outro lado, aquele que acha que está fazendo o que é certo, mas está fazendo tudo errado, está aqui escrito. Ele fica furioso, ele fica transtornado, ele fica confuso, ele fica perturbado. Então, Deus ele fala assim, avisando a Caim, mas se não fizer o que é certo, tome cuidado. Olha Deus falando com Caim. Tome cuidado. Se você não está fazendo o que é correto, cuidado. Em outras palavras, pare de fazer isso. Se arrependa. Mude o seu comportamento. Deus falando aqui com Caim. O pecado está à porta, à sua espera, e deseja controlá-lo. Então, existe um mal que ele está na porta. Você já viu quando alguém fica na porta? A pessoa fica ali esperando. Quando você abre, a pessoa vai ali e entra. Não é isso?
Então Deus falou para Caim, o próprio Deus, não foi nenhum profeta não, foi Deus, falou assim, olha, se você fizer o que é certo, você vai sorrir, você vai ser aceito, você vai ter alegria. Mas se você fizer o que é errado, você tem que tomar cuidado. O pecado ele está na porta à sua espera e ele deseja dominá-lo, controlá-lo. E não é isso que vem acontecendo com muitas pessoas, sendo dominadas, sendo controladas por um vício, controlados por um sentimento de ódio, um sentimento de mágoa, de rancor, ou depressão, pessoas sendo controladas por uma tristeza profunda, nada sacia aquela pessoa. Tem pessoas que são controladas à base de medicamentos, você sabe disso. E ainda assim, nem o medicamento já não faz efeito. Então, Deus ele diz assim, olha, mas é você quem deve dominá-lo. Então Deus avisou Caim. Assim como Deus, neste momento, ele está avisando você, ele está falando com você, você pode acreditar nisso. É você quem deve dominá-lo. Então, há quem diga, né, Deus, tira isso de mim, tira essas coisas de mim. Não, é você que tem que dominar o seu sentimento ruim, o seu sentimento de ódio, de ira, de explosão. Você que tem que ter a força de Deus, é você que tem que dominar, não é Deus, está aqui escrito. Deus mandou a Caim, antes dele matar o seu irmão. Deus já viu que ele já vinha com inveja do irmão. E você sabe que a inveja é uma coisa muito diabólica mesmo. 100% diabólica. A pessoa ela não fica feliz com a sua presença. Ela não fica feliz com as suas conquistas. Ela não quer ter o que você tem, o invejoso. Ele não quer que você tenha. Esse é o sentimento do invejoso. A alegria dele é que você não tenha, é que você não conquiste, é que você não tenha sucesso. Isso traz uma alegria para o invejoso. Às vezes ele tem até mais êxito, sucesso, tem fama, tem glamour, tem status, tem família, tem tudo. Mas, tendo tudo, ele é uma pessoa infeliz. Como líamos aqui, hóstil com determinadas pessoas, perverso, maquiavélico, fica pensando uma maneira de destruir o próximo. Esse é o sentimento que o invejoso carrega com ele. Por isso que você vai observar que tem pessoas que só vão criticar você. Não tem jeito. Tudo que você fizer, essa pessoa ela vai criticar você. Se você faz tudo certo, ela critica. E se você escorregar, meu amigo, você está perdido. Se você escorregar, é o prato cheio para o invejoso. Ele vai malhar você, vai descer além de você. Está aqui escrito, você quer ver só? Então, aí Caim, Deus deu alerta. Versículo 8. Caim sugeriu ao seu irmão, olha como procede o invejoso, fica atento, hein? Vamos ao campo. Vamos lá no campo. Você vê, o invejoso, né, ele aparenta querer o bem da pessoa. Vamos lá. Deve ter batido a mão no ombro. Ô, meu irmão, vamos lá no campo comigo. Lá a gente trabalha um pouco, a gente brinca um pouco, a gente bate um papo, a gente conversa. Vamos lá, eu vou te ajudar lá no campo, a cuidar lá dos seus gados, das suas ovelhas. Tem muitos Caíns batendo no seu ombro, ligando para você, dizendo para você, vamos lá tomar um café, vamos almoçar, vamos bater um papo. Ai, faz tempo, né, que a gente não conversa, a gente está precisando colocar a nossa conversa em dia. Quando, na verdade, esse invejoso, ele só quer tirar informações de você. Ele só quer saber como é o seu estado atual. E enquanto estavam lá no campo, Caim atacou seu irmão Abel e o matou. Assim, sem sentimentos. É como um psicopata
Assim é o psicopata. Ele não tem emoções, ele não tem sentimento de tristeza, de dó, de remorso, de arrependimento. O psicopata é assim. Ele maquina tudo, ele prepara, ele planifica tudo. Foi exatamente o que Caim fez com o seu irmão Abel. Por isso que Jesus nos ensina e diz, olha, nós temos que ser humildes como uma pomba, mas temos que ser astutos como uma serpente. Porque Abel, ele era humilde, ele era nobre, ele era um rapaz, um gentleman, um homem de exemplo, cujo coração era de Deus. Você veja que quando ele ofertou a Deus, ele deu o melhor. Isso é dízimo, isso é oferta, isso é sacrifício. Mas não foi só enfiar a mão no bolso e dar, não. O dia a dia dele já era um melhor para Deus. As renúncias dele sempre chegavam a Deus. Então aí está 2 exemplos para você escolher qual dos 2 você vai querer seguir. Muito bem, então continuando aqui o texto, ele matou seu irmão. Então o Senhor perguntou a Caim, onde está o seu irmão? Onde está Abel? Olha a resposta do invejoso. Preste atenção. Não sei, respondeu Caim. Por acaso sou responsável por meu irmão? Você veja que a primeira oportunidade que o invejoso tem para desprezar você, para ignorar você, para tentar culpabilizar você de qualquer coisa, ele vai aproveitar essa oportunidade. Quando Deus diz, cadê o seu irmão? Onde é que ele está? Ele, eu não sei, eu sou responsável agora pelo meu irmão? Muitos dizem, isso não é problema meu, eles que se virem. Tá vendo? Você já deve ter ouvido, eu ouço isso sempre. De pessoas que a gente ama, de pessoas que a gente ajuda, de pessoas que a gente dá o melhor. Muitos vão dizer para você, isso não é problema meu, isso é problema dele, é problema dela. Mas quando precisam de ajuda, ou quando querem algo que você tem, eles vêm até você. Então cuidado, muito cuidado. Versículo 10, né? E como diz, né? A boca sempre fala o que está cheio o coração. Jesus disse isso para os fariseus. Você veja que a primeira oportunidade de Caim, do invejoso, quando Deus perguntou, cadê o seu irmão? Ele, orgulhoso, com arrogância, com prepotência, ele diz, eu sou responsável agora pelo meu irmão? Então, cuidado. A gente sabe qual que é o nosso problema? Às vezes, Deus, ele fala com a gente, ele mostra pra gente atitudes errôneas de pessoas, atitudes, né, peçonhentas, palavras peçonhentas, ou seja, venenosas, olhares. Só que às vezes a gente olha e, claro, a gente aprende, né, com a própria palavra de Deus, que a gente tem que ter bons olhos. Jesus disse, a gente tem que ter bons olhos. Mas nessa de você ter bons olhos, os invejosos querem tirar proveito. Mas não tem problema não, fica tranquilo, calma, calma. O melhor está por vir. Deus é vivo, Deus não é homem. Deus, ele é justo. Está aqui escrito. Então Deus disse, o que você fez? Ouça, o sangue de seu irmão clama a mim na terra. O sangue do teu irmão, ou seja, aquele a quem você achou que estava prejudicando, aquele que você pensou que ia enganá-lo ou destruí-lo, o sangue dele fala comigo. Meu Deus do céu, esse é o nosso Deus, esse é o seu Deus. Ou pelo menos, esse é o Deus que quer ser o teu Deus também. Cabe a você agora tomar a sua decisão.
e começar a agir não como Caim, e sim como Abel. O sangue do seu irmão clama a mim na terra. Aí Deus continua dizendo, ó, o próprio solo, a própria terra, que bebeu o sangue de seu irmão, sangue que você derramou, amaldiçoa você. Então veja que quando Deus fez a pergunta para Caim, onde é que está o seu irmão? Cadê Abel? Deus já sabia de tudo, porque Deus ele vê todas as coisas. Deus ele é onisciente, lembra? Ele sabe de tudo, onipresente, ele está em todos os lugares e onipotente. Ele pode tudo. Então quando Deus falou com Caim, Deus simplesmente queria ver se Caim ia se arrepender. Se ele ia pôr a mão na consciência e dizer assim, poxa, quer saber de uma coisa? Eu estou com um pensamento ruim aqui contra o meu irmão, contra essas pessoas aqui, eu não vou agir dessa maneira. Não, eu vou vencer a minha carne, eu vou renunciar à minha carne, como Jesus fala, né? Se algum de vocês querem vir em pós de mim, tome a sua cruz, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. O que é um negar-se a si mesmo? É isso. Quantas vezes Pedro dizia, né, para Jesus, poxa, quantas vezes eu tenho que perdoar esses endemoniados, aí, filhos do diabo? E Jesus disse, pois é, Pedro, eu também te entendo, mas 70 vezes 7, quantas vezes for necessário, Pedro? Em outra oportunidade, Pedro pegou a espada e falou, e cortou a orelha do soldado, e Jesus falou assim, não, Pedro, não, violência vai gerar violência, não é por aí, Pedro. Porque quem tem um espírito do diabo, o que você espera que essa pessoa faça com você se o espírito que ela tem é do diabo? Ela nunca vai ficar feliz com você. A sua presença vai incomodá-la, a sua voz incomoda, o seu cheiro, a sua presença, até a sua ausência incomoda o invejoso. O que você conquista, o que você perde, tudo que a sua vida incomoda o invejoso. Então Deus, ele disse assim, ó, o sangue que você derramou. Então, cuidado, porque se você tem derramado sangue de alguém, se você tem tido inveja de alguém, se você tem difamado alguém, se você tem prejudicado alguém, se você tem matado alguém com palavras, com como é que se diz? Malfeitores, né? Você vem difamando, você vem agredindo as pessoas, você vem fofocando, você vem causando dissensões, discórdias, você conversa com um e deixa uma sementinha. Olha, não sei não, fulano não sei não. Aí com o outro você vai e deixa mais uma sementinha. Então você acha que Deus não está vendo. Ou você acha até que está fazendo o correto. Quando na verdade você está assim chateado, você está furioso, você está transtornado, perturbado, confuso, porque você não está fazendo o melhor para Deus. E aqueles que estão fazendo o melhor para Deus, com a sua própria vida, isso incomoda a pessoa. Então Deus disse, o sangue que você derramou amaldiçoa você. Então essa aqui é a garantia do autêntico homem de Deus. Essa é a nossa garantia, a nossa conduta diante de Deus. Porque quando alguém tentar algo contra a sua vida, você pode ficar tranquilo. Você não precisa nem se preocupar em amaldiçoar. Não precisa. Particularmente, eu nem preciso amaldiçoar ninguém. Porque eu creio tanto na palavra de Deus, eu tenho tanta certeza disso, que eu sei que todas as pessoas que falam mal da gente, que se levantam contra a nossa vida, ou que tem inveja da gente, a gente somos meros pecadores. Simplesmente tentamos pecar menos e agradar um pouquinho a Deus. Como dizia o apóstolo Paulo, enquanto eu vivo, poxa, eu quero viver para Cristo. E se eu morrer, para mim é lucro. Mas tem pessoas que não querem nem viver para Cristo. Vê se ela quer viver para Cristo, vê se ela quer sacrificar, vê se ela quer renunciar, vê se ela quer servir a Deus, vê se ela quer vir na igreja. Não, não quer, não quer. Então, quer dizer,
Ela não quer fazer e também não quer que você faça. Mas Deus, ele disse, o sangue que você derramou, tudo que você fez contra o teu irmão, te amaldiçoa. Meu Deus do céu. Você tem noção do que é o famoso a lei do que você planta, né? A que se planta, a que se colhe. Você pode acreditar, ninguém morre antes de colher tudo que plantou. Ninguém morre. E depois que morre, se não se arrependeu, a alma ainda vai para o inferno. Então você que tem sido vítima de inveja, fique tranquilo. Continue oferecendo a sua vida em oferta a Deus. Se você talvez se sente desanimado, triste, angustiado, desigrejado, eu convido você, eu quero ajudá-lo. Nós temos ajudado centenas de católicos, espiritualistas, kardecistas, evangélicos de outras denominações, não importa. Eu gostaria de ajudar você. Você pode ter certeza. Tá bom? Continuando, no versículo 12, diz assim, olha Deus, as consequências do que acontece para o invejoso, hein? Atenção. O solo não lhe dará boas colheitas, por mais que você se esforce. Atenção, porque isso vem acontecendo com muita gente, as pessoas não percebem. Deus disse, olha, você é agricultor, né? Você é lavrador, então você pode ter certeza, o solo não dará boas colheitas. É aquele sujeito que trabalha e quebra tudo e perde tudo, ganha aqui, perde ali. Quando acha que vai, retrocede tudo de novo. Está aqui escrito, ó, por mais que você se esforce, você não vai dar fruto, você vai girar igual a formiga, fica em círculo. Entra ano, sai ano e a pessoa fica aí patinando. A pessoa, quando ela acha que vai melhorar um pouquinho, ela está aqui. Mas agora você entende o porquê. Então essa mensagem aqui desses dois homens, Abel e Caim, é para você refletir, é para você meditar e analisar a sua vida. E coloca na balança, poxa, eu tenho atuado como Caim ou como Abel? E Deus continua dizendo, e de agora em diante, você não terá um lar e andará sem rumo pela terra. Visualiza a cena. O que é andar sem rumo pela terra? A pessoa se torna um andarilho, sem casa, sem lar. E não é o diabo não, viu? Você está vendo, aqui não tem diabo. Tem gente que só culpabiliza o diabo. Não, aqui é o próprio Deus. Quer dizer, o invejoso, né, ele sempre vai ficar olhando para a vida dos outros. É assim que vive o invejoso. Ele não tem lar, né, não cuida da vida própria, não progressa na vida, não tem nada, vive de fachada, vive de aparência, bom de conversa. Ele se dedica a isso, né? E ele sabe da vida de todo mundo. O invejoso, ele sabe da vida de todo mundo, ele fica olhando a vida de todo mundo. Aí você olha a vida dele, tadinho, não tem nada. Só tem problema, está aqui escrito. Ó. Muito bem. Aí, para piorar a situação, lá no versículo 13, olha o que Caim responde para Deus. Meu castigo, olha o drama, olha como o invejoso é dramático, teatral. Você sabe que a palavra fariseu surgiu do teatro, sabia disso? Se você colocar no dicionário, você vai encontrar fariseu, a origem do fariseu é teatral. São personagens que fingem ser pessoas que não são. Então, olha que interessante, olha a reação aqui de Caim. Né? Disse ao Senhor, meu castigo é pesado demais, não posso aguentá-lo. Você vê que o invejoso, ele se faz de vítima. Ele chora, ele faz aquela encenação que, se você não está em sintonia com Deus, se você não é justo de ouvir, né, de pôr na balança as duas
verdades, as duas versões, então você cai igual um pato, igual um laranja, desculpa a expressão, né? O famoso laranja. Você conhece a expressão laranja? Laranja é aquele que entrou de gaiato, tá cheio de laranja por aí. Por quê? Porque caiu na conversa do invejoso. Então ele fala que o meu castigo é pesado demais. Ai, eu não estou aguentando. Ai, faz aquele drama que eu não posso aguentá-lo. Quer dizer, foi forte para falar mal do irmão, foi forte para enganar o irmão, obviamente enganou os pais, enganou todo mundo, foi forte para maquinar o mal, foi forte para ouvir a Deus e não obedecer a Deus, e agora ele não é forte para aguentar as consequências do seu erro. Você vê que é cara de pau mesmo, o invejoso é cara de pau, nem com óleo de peroba, meu amigo. Mas não tem nada não, você viu aqui. Ele mesmo está se amaldiçoando. E ele finaliza dizendo assim, Caim falando, tu me expulsaste da terra e de tua presença. Preste atenção. Isso aqui para mim é o pior de tudo. Não tem castigo pior do que esse, gente. Por isso que você que me escuta neste momento, seja você mulher, seja você homem, analise a sua vida. Por exemplo, você que é esposa, que é mulher, que é mãe, né? Leve essa mensagem, compartilhe com homens que você admira, que você ama, seja seu pai, seu cunhado, seu genro, seu irmão, seu primo, seja quem for. Porque isso aqui salva vidas, isso aqui muda famílias, muda casamento, isso aqui salva almas. Então Caim disse, tu me expulsaste da terra de tua presença e me transformaste num andarilho sem lar. Qualquer um que me encontrar me matará. Você veja que o invejoso, ele não tem Deus. O invejoso não tem a presença de Deus, está aqui escrito. O invejoso não tem Deus, não tem a presença de Deus. Então como que você espera uma pessoa fazer o bem se ela não tem a presença de Deus? Porque Deus é o bem, o diabo é o mal. Então, o que você espera de um invejoso? Você tem que tomar cuidado, porque ele disse, vamos lá no campo comigo. E lamentavelmente, Caim, na sua boa intenção, no seu amor, né? Abel, melhor dito, né? Abel na sua boa intenção, Abel com seu grande amor pelo seu irmão, desejando o melhor para o irmão, ele foi. Muito bem, para a gente finalizar, no versículo 15, diz assim, o Senhor respondeu para Caim, eu castigarei 7 vezes mais quem matar você. Preste atenção, vou repetir. Deus disse, eu castigarei 7 vezes mais quem te matar. Porque Caim, o invejoso, é assim, ele tem medo. Ele vive com medo. Então ele disse, ó, vão me matar. Então o Senhor pôs em Caim um sinal. Atenção, guarda essa palavra. Sinal. Escreve aí, por favor. Os Caíns, escreve assim, os Caíns deixam sinais de invejosos. Escreve aí, quero ver. Os Caíns, eles deixam sinais de sua inveja. É que a gente não percebe, a gente não presta atenção. Mas a partir de agora você vai ter mais olhos para isso, pode acreditar. Então Deus disse assim, então o Senhor pôs em Caim um sinal para alertar qualquer um que tentasse matá-lo. É isso. Então, os invejosos, eles dão sinais. É que a gente que procura ter bons olhos, a gente não quer acreditar que determinadas pessoas que a gente convive, que a gente tira da boca e põe, faz tudo pela pessoa, essa pessoa ela vai trair-nos, matar-nos, destruir-nos. Quer dizer, vão tentar, né?
Até porque a Bíblia fala, até hoje, você vê Abel, Caim não conseguiu destruir. Se você falar assim para mim, mas pastor Luiz, mas e aí, Abel morreu? Não, quem morreu foi Caim. Abel está na glória. Abel, até hoje, olha o exemplo que ele deixou para a gente. Eu me sinto lisonjeado de tentar imitar um pouquinho só Abel. Se eu conseguir chegar um pouquinho perto do que Abel era para Deus, eu já fico feliz. Agora Caim, meu amigo, enquanto viveu, ficou perturbado. Ficou como muita gente está perturbada, andando em círculo. Tem um sinal, guarda isso na sua mente. O invejoso, ele tem sinais. É só você ouvir o que eles perguntam para você, o que eles falam com você. Comece a analisar cada palavra. Tá bom, meus queridos? Bom, eu vou finalizar aqui essa live. Tem muita coisa para a gente conversar, para a gente falar aqui, né? Até, enfim, tem aqui um versículo de Gálatas 5 que fala assim, olha que forte, a inveja, né? Quem pratica a inveja, essas coisas, não herdará o reino de Deus. O invejoso vai para o inferno. Você conhece alguém invejoso? Não põe o nome aí não, pelo amor de Deus. Não é para você falar quem é. Só estou fazendo uma pergunta. Você tem sido vítima de inveja? Agora uma observação. Será que você que me escuta neste momento não é invejoso ou invejosa? Analise isso. Reflita. A partir de agora, deseje o melhor para todo mundo. Tá bom? E você pode acreditar, o melhor de Deus estará na sua vida também. Você vai ser uma oferta aceitável para Deus. Isso é glorioso demais. Já por outro lado, lembre-se que os invejosos, eles têm um sinal. Eu tenho até o costume de dizer que é o mau cheiro. Sempre dá um problema. Bom, meus queridos, compartilhe se você gostou. E nós vamos colocar essa mensagem no YouTube também, tá bom? Lá na nossa playlist, você pode entrar aí, Igreja Cristã Vinde a Mim, Guará, pode se inscrever para que você receba então todas as mensagens e assim você possa compartilhar com aqueles que você ama, tá bom? E sábado que vem estarei aqui às 22 horas novamente falando de outros homens da Bíblia com todos vocês. Deus abençoe, um abraço, tchau, tchau.